Último bloquinho do ITBI, meus amigos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre infrações e penalidades, tá? E sobre mais alguns tópicos. Descumprimento de obrigação principal do ITBI, constatado por meio de ação fiscal ou após o seu início, sujeito ao infrator A. Multa de 50% sobre o valor atualizado do ITBI devido e não pago ou pago a menor, salvo dolo, fraude ou simulação. Multa de 100% sobre o valor atualizado do ITBI, devido e não pago ou pago a menor, quando verificado o emprego pelo sujeito passivo por terceiro em benefício daquele de dolo, fraude ou simulação, com o intuito de excusar-se do cumprimento parcial ou total da obrigação, tá certo? Mais um pouquinho de infrações e penalidades. A multa de 50% aplicada nos casos em que não se verifica o emprego de dolo, fraude ou simulação, nos casos de pagamento integral do crédito, sofre as seguintes reduções. Então, sofre uma redução de 50% caso o pagamento à vista se dê até o 30º dia seguinte à cientificação do lançamento e de 25% caso o pagamento à vista até o 30º dia seguinte à cientificação da decisão de primeira instância, tá? Então aqui ele recebeu, né, uma cientificação do lançamento e pagou até 30 dias. Então ele vai ter uma redução aí no valor da multa de 50%. Aqui não, ele esperou a decisão administrativa de primeira instância, né? Então, se ele pagar em 30 dias após a decisão administrativa de primeira instância, ele sofre essa redução de 25% da multa, tá certo? Mais um pouquinho sobre infrações e penalidades. O descumprimento de obrigações acessórias relativas ao ITBI será punido com as seguintes penalidades: sem o FG, não atender notificação em procedimento administrativo ou atendê-la de forma incompleta ou parcial. 150. Não fornecer informações ou prestar declarações ou fazê-las de forma incorreta, inexata ou com omissão de elementos. 300 UFG, que já mais pesadinha. Impedir, dificultar ou provocar qualquer embaraço à ação fiscal. E a mais pesada ainda, 500. Fornecer declarações com dados falsos ou fraudulentos, ou ainda sonegar elementos indispensáveis à apuração do ITBI. Levem esse quadrinho para a prova, tá certo? Levem isso. Mais um pouquinho, finalizando aqui infrações e penalidades. As penalidades previstas, tá, no quadro anterior poderão ser excluídas mediante denúncia espontânea, acompanhada, se for o caso, do pagamento do ITBI devido, dos acréscimos moratórios, desde que realizados antes do início de ação fiscal, tá? Após a realização de ação fiscal, isso aqui não tem valor, tá? Não, até porque não se considera mais denúncia espontânea, tá? Denúncia espontânea só se verifica antes de qualquer procedimento referente à fiscalização daquele tributo. Disposições gerais. Não serão efetuados lançamentos complementares para diferenças apuradas no ITBI devido quando inferiores a 10 UFG, quando? Na data do lançamento. Legal?